Boa noite, então. Estamos gravando a partir de agora e eu já vou passar de pronto a apresentação do material do tópico de número 2. Vou ver aqui. Então, aí, compartilhando com vocês o material de leitura do nosso tópico de leitura de número 2, tá? Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Favorece um pouco também para vocês acompanharem aí. Então, nosso tópico anterior, ele tratou a questão dos vetores, mas do ponto de vista geométrico. Então, lá nós vimos que vetores então, são representados geometricamente por setas, né? Segmentos de reta que têm uma orientação, visto que um vetor ele tem três características básicas, né? Que é a, a direção, né? Direção, o sentido. Para cada direção, você tem que lembrar que tem dois sentidos, tá? Uma direção horizontal, você pode ter sentido direita-esquerda ou esquerda-direita, né? E o módulo, que é o comprimento do vetor. Então, são essas três características que definem, de fato, um vetor, tá? E hoje nós vamos trabalhar a questão da representação algébrica, a representação desses vetores ou no sistema cartesiano plano ou do espaço, tá? Então, nós vamos trabalhar tanto com vetores no R2, que são vetores no plano, e também vetores no R3, que são vetores no espaço, vetores tridimensionais. Para entender um pouquinho sobre a dinâmica de como representar algebricamente esses vetores, deixa eu só ver, acho que tem que aceitar isto, permitir o acesso aqui. Ok, então, aceitei mais um participante. Então, voltamos aqui. Para entender um pouquinho de como se dá a representação algébrica de vetores, é importante que a gente perceba como se dá a decomposição de um vetor no plano. Então, aqui é dito que, dados dois vetores V1 e V2, dois vetores quaisquer que não sejam colineares, tá? Então, dois vetores quaisquer do plano que não sejam colineares. Sempre vai ser possível escrever um vetor V que seja coplanar, ou seja, pertence ao mesmo plano dos vetores V1 e V2, a partir de uma soma de múltiplos de V1 e V2. Ou seja, sempre vai ser possível escrever V como uma combinação linear de V1 e V2. Ou seja, dados V1 e V2 não colineares e V coplanar a eles dois, sempre vai ser possível expressar o vetor V como sendo um número A1 vezes o primeiro vetor, mais um número A2 vezes o segundo vetor. Nesse contexto, eu digo que V é uma combinação linear de V1 e V2. Tá? V1 e V2, então, seria uma base para a representação de qualquer vetor do plano. A1 e A2 seriam as componentes em relação a essa base. Os componentes do vetor V em relação a essa base. Do ponto de vista geométrico, nós também podemos entender isso. Vou pegar dois vetores quaisquer, V1 e V2, e vou ter um terceiro vetor arbitrário aqui, que é coplanar a estes vetores V1 e V2, e vejam que é sim possível representar esse V como soma de um múltiplo de V1 e um múltiplo de V2. Lembrando que a soma de dois vetores pode ser representado na diagonal do paralelogramo formado, tendo como base os dois vetores. Então, V1, aqui, A1 vezes V1. O que é A1 vezes V1? É um vetor com a mesma direção, se A1 é positivo, vai ter também o mesmo sentido, e sendo maior que 1, vai simplesmente ampliar o tamanho do vetor. A mesma coisa aqui com V2. Então, aqui está V2, aqui está a ampliação, A2 vezes V2, o número A2 vezes V2. E a soma de A1, V1 com A2, V2 resulta no vetor V.
Então, aqui graficamente essa situação é ilustrada, mostrando que sempre, sim, é possível decompor o vetor V a partir dos vetores V1 e V2. Então, nessa situação, então, ó, V está representado por esta expressão. Dizemos que V é uma combinação linear de V1 e V2. O par de vetores V1 e V2 não colineares é chamado de base do plano. E os números A1 e A2 são chamados de componentes, ou então coordenadas do vetor V em relação a essa base. Na prática, nós poderíamos escolher qualquer base. Mas o interessante do ponto de vista do estudo da álgebra é sempre trabalhar com bases mais simples, preferencialmente bases ortogonais, ou seja, com vetores que formam ângulo reto, e que também sejam unitários. Tá? Quando esses dois vetores que formam a base são ortogonais e unitários, nós chamamos ela de base ortonormal. E uma base ortonormal, em especial, porque nós podemos ter infinitas aí, ao formar dois ângulos de 90 graus. Então, existem infinitos vetores unitários que, em pares, formam ângulo de 90 graus. Mas, do ponto de vista do interesse do nosso estudo, nós vamos ver dois vetores especiais, que nós chamamos de vetor I e vetor J. Os vetores I e J são vetores unitários, ou seja, vetores de comprimento 1, que ficam sobre os eixos ordenados e apontam sempre no sentido positivo do eixo ordenado. Por exemplo, o vetor I, ele é um vetor que sai da origem do plano cartesiano, do sistema cartesiano R2, e se estende até o ponto 1 e 0. Então, vejam, é uma unidade sobre o eixo das abscissas, no sentido positivo. Já o vetor J, ele é um vetor que inicia também na origem do sistema cartesiano e tem como extremidade o ponto 0 e 1. Então, vejam, também uma unidade de comprimento, mas tem como direção o eixo Y e o sentido positivo do eixo Y. Esses dois vetores, I e J, formam uma base que pode ser usada para descrever qualquer vetor do plano, tá? A partir da soma dos múltiplos dos dois, do I e do J. Então, qualquer vetor V do plano, qualquer vetor XY do plano, ele pode ser escrito como X vezes I mais Y vezes J. E é essa notação que nós vamos usar aqui para a representação algébrica de vetores. Tá? Notem que aqui x vezes i seria x vezes 1 e 0. Isso dá x e 0. Tá? Y vezes j seria y vezes 0 e 1. Isso dá 0 e y. Somando x e 0 com 0 e y, você tem x e y. Muito simples de você demonstrar essa igualdade aqui. Tá? Então, vetor no plano é um par ordenado de x, y. X abscissa, y ordenada. De números reais, isso representa por... Aí tem a representação aqui. Você poderia dizer, mas isso aqui não representa também um ponto? Não. Quando você tem um ponto, você tem uma letra maiúscula e você não tem o sinal de igualdade. Eu sei que esse par ordenado aqui representado, ele representa de fato um vetor, porque temos o sinal de igualdade e, mais do que isso, é usado uma letra minúscula para indicá-lo. Então, vetores sempre são indicados por letras minúsculas, tá? E apresentam o sinal de igualdade. Fosse um ponto, teria uma letra maiúscula e não teria o sinal de igualdade. Tá? Então, o x é a abscissa, o y é a ordenada. Então, qualquer vetor V do R2, ou seja, vetor do plano, ele pode ser representado dessa forma, algebricamente. Né? O que isso corresponde do ponto de vista geométrico? Essa expressão analítica, ela sempre representa um vetor, um segmento orientado, que é sempre tomado como origem do sistema cartesiano, e tem como extremidade o ponto XY. Então, a coordenada do vetor, ela indica a extremidade do vetor.
A origem sempre é a origem do sistema cartesiano. Aqui tem uma situação para a gente ver isso claramente. Aqui, ó. Represente graficamente os vetores U, que é 3i mais 2j, V, que é menos i e menos 2j, e W, que é 3j. Então, primeiramente, o vetor U. O vetor U é 3i mais 2j. Eu tenho que ver dessa expressão analítica que o x sempre é o coeficiente do vetor i, o vetor unitário i que aponta na direção do eixo x. E y é o coeficiente do vetor unitário j, que é o vetor que aponta para a direção do eixo y. Então, nesse caso, o x é o 3 e o y é 2. Eu tenho como extremidade do vetor u o ponto 3 e 2. Então, no sistema cartesiano, eu localizo a abscissa 3, ordenada 2. Então, está aqui, onde que está o cursor, nessa posição, eu tenho o ponto de coordenadas 3 e 2. O vetor U, então, é uma seta orientada que tem origem na origem do sistema cartesiano, 0, 0, e se estende até esse ponto, 3 e 2. Essa seta, então, representa o vetor U. Já o vetor V é o vetor menos I menos 2J. Vejam que o coeficiente do vetor I é o número menos 1, então a abscissa menos 1. E o coeficiente do J é menos 2, então y menos 2. Temos, então, as coordenadas menos 1 e menos 2. X menos 1, y menos 2, seria esse ponto onde que eu tenho o cursor. Tá? Esse ponto, então, deve ser a extremidade do vetor V. A origem é sempre a origem do sistema cartesiano. Então, a seta que inicia na origem e se estende até o ponto menos 1 e menos 2 é o vetor V. Essa seta, então, representa o vetor V. Por fim, ainda temos o vetor W. O vetor W é dado algebricamente por 3 J's. Vejam que não temos o vetor I nessa notação. Isso significa que quantos I nós temos? Não temos nenhum. É 0 I. Por isso, o X é 0. Já o coeficiente do vetor J é 3. Então, o Y vale 3. Coeficiente do I, X. Coeficiente do J, Y. Tá? Então, nesse caso, o ponto 0 e 3, x0, y mais 3, aqui em cima, é a extremidade do vetor W. Lembrando sempre que a origem é a origem do sistema cartesiano, e ele se estende até, então, o ponto 0 e 3. Então, Ei, professor. Oi? Uma dúvida. Pode perguntar. A direção da seta tem que pegar sempre o x e o y. Isso, você sempre começa na origem e vai até a extremidade que é dada por essas coordenadas. Tá, e a do V ali, se eu fizesse reto do menos 1, daí não pegaria o menos 2, seria isso? Se fizesse uma reta no eixo do x ali do menos 1. Não sei se eu estou me entendendo. O vetor V, ele tem como extremidade menos 1 e menos 2. Tá, então, se eu x seguisse a menos reta... 1 e y menos 2. É esse ponto aqui embaixo. Tá, se eu seguisse a flecha reto, não daria no menos 1. Ela tem que ser Não. diagonal. Não, aqui seria o ponto menos 1 e y 0. Para pegar o menos 2, eu tenho que fazer a diagonal, seria isso? Isso. X menos 1, ligo com y menos 2. Ou então, a partir da abscissa menos 1, x menos 1, eu tenho que descer 2 unidades. Esse é o significado y menos 2. É 2 unidades para baixo. Eu tenho que descer 2 unidades, eu tenho que contar os quadradinhos, seria isso, então? Isso aí. Tá bem. Então, aqui, a sombra desse ponto, a projeção desse ponto sobre o eixo x é menos 1, e a projeção desse ponto sobre o eixo y é menos 2. Sempre temos que ver as projeções do ponto. Tá? Continuando, então. Depois nós temos uma definição que é igualdade de vetores. Nós dizemos que dois vetores, olha aqui a notação do vetor, ó, letra minúscula e sinal de igual. Então, eu sei que não são pontos, tá? São vetores. Começa no 0, 0 e vai até aquela coordenada. Eu posso afirmar que os dois vetores são iguais se e somente se as suas componentes correspondentes forem iguais. Ou seja, o x do vetor U tem que ser igual ao x do vetor V.
o y do vetor u tem que ser igual ao y do vetor v. Então, x1 tem que ser igual a x2, y1 tem que ser igual a y2. Então, se as componentes correspondentes forem iguais, é porque os vetores são iguais. Essa definição eu preciso para resolver alguns dos problemas que vão surgir adiante. Aqui eu coloco uma situação simples, mas que é uma situação que vai aparecer dentro de alguns contextos na sequência, tá? O exemplo é, determine os valores de A e B, sabendo que os vetores U, que tem coordenadas A mais 1 e 4, e o vetor V, que tem coordenadas 5 e 2y menos 6, são iguais. Então, aqui não seria y, aqui teria que ser B, 2B. Tudo bem, vamos determinar A e Y, então, aqui. Tá? Se está pedindo para determinar A e B, vamos determinar A e Y, tá? Então, para que os dois sejam iguais, a componente x do primeiro tem que ser igual à componente x do segundo vetor. Ou seja, o A mais 1 tem que ser igual ao 5. Você resolve essa equação, subtrai-se um dos dois lados, o A vale 4. Então, você sabe que se no lugar do A você tem um 4, você tem uma igualdade. Porque 4 mais 1 dá 5, que é igual a 5. Da mesma forma, o 4, que é a componente y, do vetor u, tem que ser igual ao 2y menos 6, que é a segunda componente do vetor v. Então, 2y menos 6 igual a 4. Somei 6 nos dois lados, ficou 2y igual a 10. Então, 1y vai ser 10 meios, ou seja, 5. Ou seja, se eu substituir 5 no lugar do y, eu vou ter uma igualdade aqui. Porque 2 vezes 5 é 10, menos 6, 4. É igual a esse 4 aqui. Ok? Então, igualdade de vetores só se as componentes correspondentes forem iguais. X é igual a x e y é igual a y. Continuando. Operações com vetores. Agora, no tópico de aula anterior, nós já vimos essas operações do ponto de vista geométrico. Agora nós vamos ver essas mesmas operações, mas do ponto de vista algébrico. Então, nós vamos considerar dois vetores. Um vetor u, que tem componentes x1 e y1, e um segundo vetor v, que tem componentes x2 e y2. Tá? Bem como um valor a, que pertence aos números reais, ou seja, é um escalar. Então, define-se u mais v como sendo o vetor que é obtido somando-se as componentes, simplesmente. Soma o x do primeiro vetor com o x do segundo vetor. Isso vai me dar a componente x do vetor soma. A mesma coisa com o y. Soma o y do primeiro vetor com o y do segundo vetor. Isso me dá o y do vetor soma. Então, uma forma bem lógica. Então, a operação de adição entre vetores, ela se dá da mesma forma com que vocês habitualmente adicionam matrizes também. Tá? Elemento com elemento. Tá? E não diferente a multiplicação por uma escalar. Quando você multiplica uma escalar A por um vetor U, basta multiplicar essa escalar por cada uma das componentes do vetor U. Então, A multiplica pelo x1 e o A também multiplica pelo y1. Então, você obtém um outro vetor, tá? Onde que cada uma das componentes é multiplicada por essa escalar. Portanto, para somar dois vetores, somam-se as suas coordenadas correspondentes. X soma com x, y com y. E para multiplicar um vetor por um número, multiplica-se cada componente do vetor por esse número. Então, essa é a forma resumida aí para dizer como é que se opera algebricamente a adição e a multiplicação por uma escalar. Então, vamos lá. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho aqui dois vetores, o vetor u de coordenadas 3 e 1 e o vetor v coordenadas 2 e 3. Vamos ver como é que se representa isso aí mesmo? Deixa eu mostrar aqui. O vetor u é o vetor 3 e 1. Então, eu localizo o ponto de abscissa 3. Tá? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Então, abscissa 3
e ordenada 1. Então, a partir do x3, sobe uma unidade. Aqui é o ponto de coordenadas 3 e 1. O vetor u, então, ele começa no 0, 0 e se estende até o ponto 3 e 1. Já o vetor v é o vetor 2 e 3. Então, x2, y mais 3. Ó. Liga x2 com y3, você tem esse ponto, e esse ponto, então, é a extremidade do vetor v. Óbvio, começa no 0, 0 e vai até esse ponto 2 e 3. Esses dois vetores em preto, então, na cor preta, são os vetores u e v. Eu quero agora determinar algebricamente o vetor u mais v. Como é que faço u mais v? Somo um x de u, que é 3, com um x do v, que é 2. Tá? Aqui, ó. Então, 3 mais 2 vai dar x, 5. A mesma coisa com y. Y de u é 1, com y de v, que é 3. 1 mais 3 vai dar aqui 5. Então, simples assim. 3 mais 2, 5. 1 mais 3, 4. Tem o vetor 5 e 4. Então, eu estou dizendo que a soma dos vetores u e v, aqui representados, é o vetor x5, y4. Esta é a extremidade do vetor soma. Origem 0, 0 e até 5 e 4. E podem ver que fecha, se eu representar, ou analisar a representação geométrica e levar em conta o que nós estudamos no tópico anterior, isso está correto, tá? Porque aqui você tem o vetor u, aqui você tem o vetor v. Você pode fazer u mais v traçando o u e depois traçar o v, tá? Eu poderia puxar o v aqui, ó, com a extremidade, com origem na extremidade do u e se estendendo até aqui. Veja que esse lado aqui do paralelogramo é o mesmo que o v. Então, eu teria u mais v aqui. E a soma, então, origem do primeiro até a extremidade do segundo. Ou, então, a diagonal do paralelogramo. Tá? Então, do ponto de vista geométrico, fecha com o que nós vamos ver do ponto de vista analítico. Então, nessa aula, o que nos interessa é o ponto de vista analítico, tá? Algébrico. Mas, sempre que você conseguir fazer esse paralelo com o tópico anterior, isso te dá mais significado para a tua construção conceitual. E te dá mais segurança em relação ao que você está fazendo. Em outras palavras, você consegue enxergar o que está acontecendo. Tá? Da mesma forma que, o que é o vetor 2v? Então, é só multiplicar o 2 por cada uma das componentes do vetor v. O vetor v é 2 e 3, então, multiplicando cada uma dessas componentes por 2, você obtém o vetor 4 e 6. Na representação geométrica, olha só, aqui nós temos o vetor v, coordenadas 2 e 3. Agora, o vetor 2v, ele tem coordenadas x4, y6, aqui em cima. Ó. Então, origem até o ponto 4 e 6. E aí vocês verificam que o vetor 2v, tal como a gente viu na aula passada, ele está sobre a mesma reta suporte do vetor v, ou seja, tem a mesma direção do vetor v, tem o mesmo sentido, porque eu estou multiplicando por uma escalar positiva, e nesse caso o tamanho do vetor duplica, porque eu estou multiplicando por 2. Então vejam, todos aqueles argumentos, aquelas ferramentas, aqueles conceitos que a gente construiu no tópico de número 1, eles são válidos aqui do ponto de vista de comprovar a nossa teoria algébrica. Tá? Então, é legal você conseguir fazer esse paralelo. Aqui algumas propriedades, tá? Mais adiante na disciplina de álgebra linear, vocês vão ver que o R2, por exemplo, ele é um espaço vetorial, porque ele tem a adição definida, a multiplicação por uma escalar definida, e além disso, ele goza de 8 propriedades, chamadas aqui de 8 axiomas. Tá?
e então vai ser um espaço vetorial, mas isso é assunto lá para álgebra linear, quando nós iniciarmos a álgebra linear, tá? Por hora, é importante saber que em relação à adição de vetores, vale a propriedade comutativa, ou seja, não importa a ordem com que você realiza a operação, se você faz U mais V ou se você faz V mais U. Vale a propriedade comutativa. Você pode fazer em qualquer ordem essa adição. Em adições envolvendo 3 ou mais vetores, existe a propriedade associativa que te garante que você pode associar esses vetores de 2 em 2 na ordem que você quiser. Tá? Então, se você tem U mais V mais W, você pode primeiro fazer U mais V e depois somar W. Ou então, se você preferir, você pode fazer primeiro V mais W e depois somar a resposta com U. Tá? Indiferente. Isso que nos garante a propriedade associativa. O elemento neutro da adição vai ser o vetor nulo. Tá? Aqui está 0 com a flecha, quer dizer que é o vetor nulo, não é o número 0. No plano é o vetor 0, 0. É a origem do sistema cartesiano. E também para todo vetor U existe o seu simétrico, ou seja, o seu oposto. O oposto de um vetor somado ao vetor sempre resulta no vetor nulo. Em relação à multiplicação por escalares, ou seja, números reais A e B, quando você tem A vezes B vezes o vetor V, você pode fazer B vezes V primeiro e o resultado depois multiplicar por A, ou então multiplicar primeiro A por B e o resultado multiplicar então por V. Ou seja, você pode associar esse produto de 2 em 2 como você achar mais conveniente. Propriedade associativa. Depois temos a propriedade distributiva, tá? A primeira delas, à direita, porque o termo que está fora do parênteses está à direita do parênteses, e aqui a propriedade distributiva à esquerda, porque o termo que está fora do parênteses está à esquerda do parênteses, tá? Então, a propriedade distributiva é aquela que vocês desenham, aquele chuveirinho, tá? Então, A mais B vezes V faz A vezes V mais B vezes V, tá? A vezes U mais V, A vezes U mais A vezes V. Chuveirinho, tá? Então, isso é a propriedade distributiva. E na multiplicação de uma escalar por um vetor, o número 1 sempre é o elemento neutro. Multiplicar qualquer vetor pelo número 1, tá? Não tem efeito nenhum, então, por isso, chamado elemento neutro. Dito isso, novamente trago um exemplo, eu sempre vou contextualizando um pouco e trazendo exemplos, tá? Exemplos de situações que são corriqueiras, que a gente, dentro de outros contextos, pode chegar até aí. Não necessariamente o contexto num todo, num primeiro passo, mas sim pequenos fragmentos para irmos nos apropriando aos poucos desses conceitos, tá? Exemplo 2, então. Dados os vetores U, coordenadas 13 menos 1, lembrando que é um vetor que sai de 0, 0, e vai até o ponto 3 menos 1. V menos 2 e 4, determine o vetor W, sabendo que 3W menos o vetor 2V menos U é igual a 2 vezes o vetor 4W menos 3U. Então, são dados U e V, eu quero calcular W. A minha proposta de resolução aqui é não substituir o U e V de início, que vai carregar muito a notação. Então, a ideia de início é isolar, trabalhar um pouquinho algebricamente aqui e tentar achar uma expressão para o vetor W. Então, veja aqui, ó, 3W, copiei. Esse menos na frente desse parênteses faz com que os termos dentro do parênteses possam ser escritos com seu oposto, né? Então, ao invés de 2V, menos 2V, ao invés de menos U, mais U. Tá? Então, o sentido desse negativo na frente do parênteses, o negativo precedente do parênteses, significa que eu tenho que tomar o oposto do que está dentro do parênteses. Igual, e aqui já vou aplicar a propriedade distributiva, né? Esse 2, ele multiplica tanto o 4W, que dá 8W,
quanto o menos 3u, que dá menos 6u. Então, eliminados 2 parênteses, eu chego nessa nova expressão. Nessa nova expressão, eu vou tentar isolar o W, porque o W é quem eu quero calcular. Então, eu vou subtrair 8W, ele vai aparecer aqui no primeiro membro da igualdade como menos 8W, juntamente com o 3W que já estava aqui. O menos 6U continua no segundo membro, o mais U vai aparecer menos U no segundo membro, tá? E o menos 2V aparece mais 2V aqui no segundo membro. Tá? Eu sempre tenho cuidado, e eu peço para vocês também terem esse cuidado, de dizer, menos 2V passa mais 2V. Não, não passa. Mesmo porque não vai pular o sinal de igualdade aqui. O que ocorre é que eu somei 2V nos dois lados da igualdade. No momento que eu somei 2V no primeiro lado da igualdade, desaparece esse menos 2V. E no segundo membro ele aparece. Tá? Então, é um cuidado que a gente, enquanto professor de matemática, tem que ter. Não é passar, ninguém passa aqui, não é um número que passa por cima da igualdade ou outro, tá? Então, não é mudar o sinal simplesmente. Então, consigo reorganizar os termos dessa forma. Tá? Então, nessa etapa, eu já agrupei os Ws dos demais vetores. Agora, eu posso juntar 3W com menos 8W, dá menos 5W. E menos 6U com menos U, dá menos 7U. Mais 2V, que eu não tenho como somar com U. Tá? Então, já cheguei numa expressão mais simples, onde consegui juntar os Ws e os Us. Agora, esse 5 que está multiplicando, a gente geralmente diz, está multiplicando, passa dividindo. Não é bem assim. Uma que nós não definimos a divisão. Nós definimos apenas a adição e a multiplicação por uma escalar. Mas nós conhecemos uma operação que é equivalente a dividir por menos 5. Ao invés de dividir por menos 5, a gente pode multiplicar por menos 1/5. Então, multiplicando ambos os lados por menos 1/5, aqui vai anular esse menos 5, tá? E o menos 1/5, então, vai ficar multiplicando todo o segundo membro. Então, nós chegamos nesta próxima sentença aqui, tá? Lembrando que o menos 5 que estava multiplicando lá, apareceu no segundo membro na forma de multiplicação pelo inverso, que seria equivalente a dividir por menos 5. Só que aqui nós não temos divisão definida na operação com vetores. Sempre, em vez de dividir por 5, multiplico por 1/5, que é o equivalente, tá? Aqui, de novo, aplicamos a propriedade distributiva. Oi, levantou a mão, Andriele, pode falar. Uma dúvida. Ali, vai ficar 7/5. E, por exemplo, se é um número divisível... se fosse 10/5, já escreveria 2. A gente pode simplificar daí? Isso, se fosse 15/5, 3, ou mesmo, às vezes, uma outra simplificação. Sempre que você conseguir simplificar, simplifique. Tá bem. Tá? Nesse caso, não foi possível, porque são números primos, né? Menos 1/5 vezes menos 7U, mais 7/5 de U. Menos 1/5 vezes mais 2V, menos 2/5 de V. Então, só multiplica. Aplica a propriedade distributiva. Cheguei numa expressão bem mais simples do que a que tinha aqui em cima no problema, né? Olha a que eu tinha no problema, e olha essa que eu tenho agora. Então, eu trabalhei algebricamente com essa expressão para reduzi-la numa forma mais simples. Mais simples que isso, eu não vou chegar. Então, esse é o momento da gente substituir agora o vetor U e o vetor V, tá? Que são dados aqui em cima no problema. Tá? Então, vamos substituir aqui do ladinho. Ó. Do lado nós temos, então... Nós temos 7/5 vezes o vetor U, que é 13 menos 1, e menos 2/5 vezes o vetor V. Então, menos 2/5 vezes o vetor V, que é menos 2 e 4. E aí, fizemos as multiplicações.
7 quintos vezes o vetor 13 menos 1, dá 21 quintos e menos 7 quintos. Menos 2 quintos vezes o vetor menos 2 e 4, dá 4 quintos e menos 8 quintos. Perceba aqui algo importante, ó. Quando eu multiplico menos 2 quintos, eu estou multiplicando o sinal de menos junto. E aí o que vai permanecer é mais. Tá? O correto é fazer isso, porque nós não temos a diferença entre vetores aqui definida. Tá? A diferença sempre é vista como a soma do oposto. Então, quando você tem um menos aqui, já procure multiplicar o menos junto. Já escreva o oposto, mais o oposto. Tá? E agora, somar vetores, x soma com x. Tá? Então, 21 quintos soma com 4 quintos. 21 quintos com 4 quintos é 25 quintos, e aí sim, como foi pedido antes, simplifica. 25 quintos é 5. Tá? E a soma dos y, menos 7 quintos com menos 8 quintos, menos 7 quintos com menos 8 quintos, é menos 15 quintos, que é menos 3. Então, está aqui a resposta para o nosso vetor W que satisfaz essa sentença. Então, sempre que tiver um problema como esse, o ideal é simplifique a expressão o máximo possível antes de sair substituindo. Porque se você começar a substituir U e V aqui dentro, não que você não consiga resolver, mas vai virar uma coisa muito extensa, tá? Muito chata de se trabalhar. Então, tente simplificar ao máximo e depois substitua. É uma dica. Professor? Sim? Só uma dúvida aqui, ó, baseado aqui no lado direito aqui, tá? Em relação à segunda linha para a terceira, a igualdade do y. Em relação aos sinais aqui, professor, ele não seria 21 quintos, referente à primeira linha lá, 21 quintos, menos 7 quintos, tá? E logo abaixo, ele não teria que ser 21 quintos e menos 4 quintos? Não, porque eu estou somando. Ó, Márcio, né? Ó, vamos acompanhar aqui em cima. Menos 2 quintos vezes menos 2 dá mais 4 quintos aqui. Ok, dá mais. Mais 4 quintos. Quando eu somo os dois vetores, eu tenho que somar o 21 quintos, somar ele com o 4 quintos. Aí fica 21 quintos mais 4. Compreendi, tá certo. Tá? É que eu acho que você perdeu aqui quando eu multipliquei o menos 2 quintos, ficou mais aqui. Porque o menos eu já multipliquei junto. Isso, perfeito. Me confundiu, né? Isso aí. Uhum. Mas é o procedimento. Quando tem um menos, procure multiplicar o menos junto e deixa mais. Tá? Porque a ideia é sempre adicionar ao oposto quando tem menos. Tá? Aqui tem uma outra questão. Tá? Encontre números A1 e A2, tais que o vetor W possa ser escrito como o número A1 vezes o vetor V1, mais o número A2 vezes o vetor V2. São dados o vetor V1, o vetor V2, tá, que é 4 menos 2, e o vetor W. Então, note que nessa expressão, tá, de fato, só são desconhecidos os valores de A1 e de A2. Tá? O restante é tudo conhecido. Nessa expressão aqui não tem, tal como antes, um tratamento algébrico que eu possa simplificar mais isso. Não tem. Tá? O W só aparece aqui, o V1 só aparece aqui, o V2 só aparece aqui. Não tem termos que eu possa reagrupar ou juntar, não é possível. Então, já vou direto na substituição. Substituo o vetor W, que é menos 1 e 8, substituo o vetor V1, tá? Vetor V1, que é 1 e 2, e substituo o vetor V2, que é 4 e menos 2. Tá? São as informações do problema. Então, só substituir cada um dos vetores nos respectivos lugares. Cheguei aqui. Nesse momento, o que eu posso fazer é a multiplicação do A1 e do A2 pelos respectivos vetores. A1 vezes o vetor 1 e 2 dá 1 a 1 e 2 a 1.
multiplico o A1 por cada um das componentes, né? Da mesma forma que o A2 multiplicado pelo vetor 4 menos 2 vai resultar em 4A2 e menos 2A2. Então, isso é um vetor. Sempre cuidado de colocar entre parênteses, colocar vírgula, porque quando você multiplica um número por um vetor, a resposta é um vetor. Tá? Então, sempre o máximo de cuidado escrever a vírgula, escrever o parênteses corretamente para você não se perder. Mesmo porque agora o próximo passo consiste em somar esses dois vetores. E a adição desses dois vetores consiste em adicionar os componentes correspondentes, ou seja, o primeiro com o primeiro, que é o x com x, y com y. Por isso que o A1 soma com 4A2. Aqui, ó. Aí, vírgula, o 2A1, que é a segunda componente do primeiro vetor, soma com o menos 2A2 aqui do segundo vetor. E aí, olhem, é um vetor. Abre parênteses lá no começo, fecha lá no final e tem uma vírgula no meio. Significa que são duas componentes, primeira e segunda, x e y. Chegamos aqui, nós temos uma igualdade de vetores. Lá no início, falava de igualdade de vetores. Dois vetores são iguais quando as componentes correspondentes são iguais. Então, esse menos 1 aqui, ele tem que ser igual à primeira componente, que é o A1 mais 4A2. O 8, que é o y, ele tem que ser igual ao 2A1 menos 2A2, que é a segunda componente. Daí, tem que ser um sistema de equações. Tá? Vou voltar aqui e vou mostrar de novo. O 4A1, aliás, o A1 mais 4A2 é a primeira componente, ele tem que ser igual ao menos 1. Enquanto que o 2A1 menos 2A2 tem que ser igual ao 8. Tá? Então, monta seu sistema e aí resolve-se do método que você achar melhor. Tá? Existem vários métodos aí para resolver sistemas, especialmente sistemas 2x2, né? Eu fiz aqui pelo método adição. Eu optei por multiplicar a segunda equação, toda ela por 2, visto que se eu multiplicar toda a segunda equação por 2, eu obtenho aqui no meio menos 4A2, tá? E menos 4A2 anulo mais 4A2. Então, eu escolhi multiplicar a segunda equação por 2 por esse motivo. Então, a primeira equação, eu reescrevi toda ela, tá? Tal como ela estava, e a segunda equação, segunda equação aqui, eu multipliquei ela toda por 2. E ficou, então, 4A1, e 4A1 menos 4A2 igual a 16. Feito isso, eu adicionei A1 com 4A1, que dá 5A1, 4A2 menos 4A2 cancela, menos 1 com 16 dá 15. Opa, cheguei a 5A1 igual a 15. Então, 1A1 vai ser 15 quintos, ou seja, 3. Uma vez que eu achei o A1, eu substituo esse A1 em qualquer uma dessas equações. Eu optei em substituir aqui em cima na primeira. Tá? Vejam que eu escrevi ela aqui do lado direito. É a primeira equação. Ó, tá? Só que no lugar do A1 já escrevo 3. Então, aqui no lugar do A1, escrever 3. Então, 3 mais 4A2 igual a menos 1. Subtrai 3 dos dois lados. Tenho 4A2 igual a menos 4, ou seja, A2 igual a menos 4 quartos, que é menos 1. E com isso eu cheguei à resposta. O A1 é 3, o A2 é menos 1. Porque era justamente essa a pergunta. Quem é o A1, quem que é o A2? Tá? Então nós chegamos, é 3 e menos 1. Ok, continuando agora. Até agora nós vimos que um vetor sempre é indicado por um par ordenado. Esse par ordenado, na realidade, indica a extremidade do vetor. Adota-se como origem do sistema cartesiano. Ocorre que, muitas vezes, a gente usa um vetor definido por dois pontos quaisquer. Um vetor AB. Um vetor com origem em A e extremidade em B. Tá? Porque do ponto de vista teórico que nós iniciamos,
contradiz um pouco, porque nós estávamos falando de vetores que sempre saem do 0, 0. E só tem uma coordenada, a extremidade. E agora nós temos uma origem A e uma extremidade B. Nenhuma delas é origem. Então, vamos trabalhar um pouquinho para ver como é que nós saímos desse imbróglio aqui, tá? Nós vamos considerar aqui vários vetores. Vamos considerar aqui a origem, o ponto O. Então, nós temos aqui 3 vetores representados. Nós temos o vetor que vai de O até A, temos o vetor de O até B, e também temos o vetor A até B. Tá? Se nós analisarmos do ponto de vista geométrico, nós poderíamos dizer que a soma do vetor OA com o vetor AB é o vetor OB. Tá vendo? Primeiro vetor OA, segundo vetor AB. A soma é OB. É isso que eu escrevi logo abaixo aqui, ó. O vetor OA mais o vetor AB é igual a OB. Como nós queremos achar uma expressão para o vetor AB, que é um vetor atípico até então, que ele não tem a origem na origem do sistema cartesiano, vamos isolar o AB. Então, para isso, é só subtrair o OA dos dois lados. Tá? É o que, erroneamente, a gente diz, passa o OA para o outro lado. Não, ele está somando, ele vai aparecer subtraindo. Então, eu cheguei à conclusão que AB é o vetor OB menos o vetor OA. E se você olhar as coordenadas, como eu defini anteriormente, ele vai ser dado por x2 menos x1, y2 menos y1. Ou seja, o vetor AB nada mais é do que fazer as coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A. Eu deixei em amarelo porque isso aqui é importantíssimo. Qualquer vetor AB situado em um lugar qualquer do sistema cartesiano, eu sempre consigo deslocá-lo para a origem fazendo B menos A, ou seja, extremidade menos origem. Faço esse cálculo, eu tenho uma única coordenada, que é a extremidade, e aí a origem vai ser a origem do sistema cartesiano. Para vocês visualizarem isso melhor, vamos olhar essa situação aqui. Vamos supor um vetor AB, onde A é o ponto menos 2 e 3, e B é o ponto 1 e 4. Tá? Olha em notação, ó. Ponto é letra maiúscula. Se fosse vetor, seria letra minúscula. Se fosse vetor, teria um igual aqui no meio. Não tem igual. Ponto é A, parênteses. Ponto A, abre parênteses. Não tem sinal de igual, tá? Deixa eu mostrar aqui melhor. O ponto A, x menos 2, y3. Então, está aqui a coordenada do ponto A. A sombra dele sobre o eixo x é menos 2, sobre o eixo y é 3. Tá? Quando eu falo sombra, é a projeção. Tá? Já o ponto B, ele tem x1, y4. Então, está aqui o ponto B. Quando eu falo do vetor AB, então, tem um vetor que parte de A e se estende até B. É esse vetor aqui que eu estou falando. Tá? E, de acordo com a nossa teoria, nós podemos reescrevê-lo ou representá-lo a partir da origem, fazendo extremidade menos origem. No caso aqui, B menos A. Fazendo as coordenadas de B, que é 1 e 4, menos as coordenadas de A, que é menos 2 e 3. Tá? Você vai ter 1 menos o menos 2, ou seja, 1 mais 2, e 4 menos o 3. 1 mais 2, 3, 4 menos 1, aliás, 4 menos 3, 1. Então, subtraindo as coordenadas de B, fazendo as coordenadas de B menos as coordenadas de A, você chega a 3 e 1. Tá, o que quer dizer 3 e 1? Esse é o vetor AB. Ele tem extremidade 3 e 1. Vou mostrar para vocês. 3x,
y1, daqui. E qual que é a origem dele? 0, 0. Mas esse vetor é igual ao vetor AB? Aí lembre, o que é um vetor? Definido pela direção, sentido e comprimento. Vocês percebem que os dois vetores representados aqui estão em retas paralelas, ou seja, eles têm a mesma direção. Os dois estão apontando da esquerda para a direita. Tem o mesmo sentido. E se vocês repararem bem, os dois também têm o mesmo comprimento. Ou seja, esses dois vetores são iguais. Eles representam o mesmo vetor. A vantagem do segundo aqui, de coordenadas 3 e 1, que eu consigo representá-lo por uma única coordenada, que é a extremidade, assumindo que a origem é a origem do sistema cartesiano. Toda a fundamentação teórica da álgebra de vetores se faz com base nesse segundo vetor, com uma única coordenada. Então, sempre que um vetor for dado por duas coordenadas, você subtrai extremidade menos origem e traz ele para a origem. Aí você consegue fazer adições, você consegue multiplicar para uma escalar, você consegue, como nós vamos ver no próximo tópico, calcular o comprimento, calcular ângulos, você consegue calcular produtos, tá? Mistos, produto vetorial, produto escalar, são conceitos que a gente vai entrar nas próximas aulas, mas sempre com vetores com uma coordenada. Então, fique bem claro, tem um vetor definido por duas extremidades, extremidade menos origem, você tem um par ordenado, ok? Isso talvez seja o tópico mais importante da aula de hoje, tá? É crucial isso aí. Aqui é um exemplo, uma aplicação dessa situação aqui. Olha só, eu tenho os pontos A, menos 1 e 2, B, 2 e 8. E eles são extremos de um segmento. Tá? Eu tenho A e B são extremos de um segmento. Eu quero determinar as coordenadas do ponto P, indicado na figura. E aí eu olho que o P ele está situado aqui numa posição obtida dividindo o segmento AB em 3 partes. Aqui seria uma parte das 3, tá? E, do ponto de vista vetorial, eu poderia escrever que aqui eu tenho, por exemplo, um vetor AB, um vetor de início em A, extremidade em B. Esse vetor AB, pela simples observação geométrica, ele tem o triplo do comprimento do vetor AP. Então, eu inicio uma construção aqui, uma modelagem, afirmando que o vetor AB é o triplo do vetor AP, que é perceptível, tá? Então, o vetor AB é o triplo do vetor AP. E, a partir daí, começamos a construir usando os conceitos estudados anteriormente. O que é AB? É B menos A. O que é AP? É P menos A. Sempre extremidade menos origem. Tá? E aí, eu poderia fazer umas contas antes, para simplificar mais, antes de substituir, mas aqui, talvez isolar o P. Tá? Eu já fui substituindo aqui. Substituir o B por 2 e 8, como é definido lá na questão, o A por menos 1 e 2, como está definido lá em cima, e no lugar do P, tá, o ponto P eu ainda não conheço, mas eu sei que é um ponto do plano, porque nós estamos trabalhando no plano, vetores x, y, né, pontos x, y, então pontos do plano, então espera-se que P também seja um ponto do plano, eu representei aqui então por x e y, tá? Bem razoável, quando estou trabalhando no plano, representar o ponto P por x e y. E aí faço as continhas, né? 2 menos o menos 1, 3, 8 menos o 2, 6, aqui x menos o menos 1, x mais 1, y menos o 2, y menos 2. Depois eu multiplico o 3 aqui pelo parênteses, tá? Chego aqui a 3x mais 3, 3y menos 6,
E aí, novamente, igualdade de vetores. Tá? O 3x mais 3 é componente x, isso tem que ser igual ao 3. Enquanto que o 3y menos 6 é a componente y, tem que ser igual ao 6. Tá? Então, duas equações, posso resolvê-las, né? Aqui seriam nem propriamente sistemas, são duas equações, né? Porque uma não depende da outra, né? Na primeira, 3x mais 3 igual a 3, simplifico o 3, 3x igual a 0, x é 0. Na segunda, 3y menos 6 igual a 6. Consequentemente, 3y igual a 12. Y, então, 12 sobre 3, que é 4. Achei o x e o y, então o ponto P é o ponto 0 e 4. E o legal da disciplina de geometria analítica é que você sempre tem como enxergar o que você está fazendo, ou representar e comprovar o teu resultado analítico de forma geométrica. Lembra que nós tínhamos ponto A e ponto B, tá? E P divide AB na terça parte, ou seja, AB é o triplo de AP. Então, aqui estão os pontos, ó. O ponto A, menos 1 e 2, o ponto B, 2 e 8, que eram dados na questão, e o ponto P que nós descobrimos, 0 e 4. Veja que o ponto P, de fato, é a terça parte do segmento AB. Ou seja, como nós começamos, o vetor AB é o triplo do vetor AP. Eu poderia ter começado diferente? Poderia. Eu poderia ter dito que o vetor AP é a terça parte do vetor AB. Mas aí eu já começo com frações, né? Eu não estaria correto, mas você já começa com um caminho um pouquinho mais pesado, porque já de cara você impõe uma fração dentro dessa equação. Então, sempre é mais simples trabalhar aqui que AB é o triplo de AP. Tá? É uma situação bem legal que tem a ver com o que nós estamos estudando, ou que pode ser resolvido com as ferramentas que nós estudamos até então. Vamos lá, mais um pouquinho, estamos quase concluindo nossa aula, são mais uns minutinhos aí, pessoal. Agora, da mesma forma com que nós trabalhamos com o plano, tá, vetores x, y, nós também temos vetores no espaço. Tá? Lembrando que no espaço nós temos 3 eixos. Nós continuamos tendo o eixo x, o eixo y, né, ângulo reto. Né? E além do eixo x e do eixo y, nós temos agora um terceiro eixo, que é o eixo z, chamado eixo das cotas. Né? Eixo das abscissas, eixo das ordenadas, eixo das cotas. E sobre cada um desses eixos, no sentido positivo, também existem vetores unitários. Na direção do eixo x, um vetor unitário é o vetor 1, 0, 0, que no I3, aliás, no R3, no espaço, recebe o nome de I. No plano, o vetor I é 1 e 0. Na direção x só tem duas componentes x e y. No espaço é 1, 0, 0. x1, y0, não vai nem para a direita nem para a esquerda. z0, quer dizer que não sobe nem desce. O j é o vetor 0, 1 e 0. Então, x0, quer dizer que não avança nem retarda, fica sobre o eixo y. y1, z0, não sobe nem desce. E agora temos um terceiro vetor, chamado vetor k. O vetor k é o vetor unitário que fica sobre o eixo z. Ele é o ponto 0, 0, no xy, e z1. Então, uma unidade para cima a partir do ponto 0, x0, y0. E esses 3 vetores, I, J, K, são os vetores usados como base ortonormal para representação algébrica de vetores no R3. Então, qualquer vetor no R3 pode ser representado por xi mais yj mais zk. O coeficiente do I sempre é a coordenada x. O coeficiente do j sempre continua sendo o y, tal como era no R2. Agora, o que muda é que nós temos um coeficiente para o vetor k,
que vai ser a componente Z. Tá? Então, nós temos uma componente a mais nos vetores em R3. E a ideia é a mesma de antes, tá? Nós localizamos o ponto. Uma vez que eu localizo o ponto, esse ponto é a extremidade, a origem é o 0, 0. A origem do sistema cartesiano 3D aqui. Aqui eu tenho a representação do vetor 3i mais 5j mais 5k, ou seja, 3, 5 e 3. Para representá-lo, eu tenho que usar o sistema cartesiano x, y, z, tá? Tridimensional. No eixo x, eu localizo a abscissa, que é 3, mais 3. Se fosse menos 3, seria no sentido oposto. Ó. y5 aqui. Tá? E aí eu represento aqui um paralelogramo. Na realidade é um retângulo, mas como eu olho esse retângulo de lado, tá? Porque eu estou representando o espaço no plano, a impressão é que aquele retângulo é um paralelogramo, tá? Porque eu não enxergo de fato o ângulo reto aqui. Ele é um ângulo reto, mas ele é deformado pela planificação. Tá? Então, do ponto de vista geométrico, eu tenho que representar o paralelogramo. Então, eu represento aqui um lado paralelo a esse lado do 0 até o 3. Fecho aqui o paralelogramo, eu tenho a base, tá, desse paralelepípedo que está aí representado. Esse pontinho aqui, onde que eu tenho o cursor, ele tem abscissa 3, coordenada 5, só que ele está na altura z igual a 0. Ele está no plano XY. Então, esse é o ponto 3, 5 e 0. A partir do 3, 5 e 0, eu quero Z13. Então, a partir desse ponto, tem que subir 3 unidades. Então, marco 3 unidades na vertical para cima. Fosse menos 3, seria 3 para baixo. Como é mais 3, então para cima. Então, aqui está o ponto P. Esse ponto P, então, é o ponto de coordenadas 3, 5 e 3. A construção do paralelepípedo aqui é para ajudar a visualização tridimensional no plano. Que aí você enxerga que aqui em cima você tem uma base superior que está na altura Z3. Então, embora você, olhando aqui só para o ponto P, você não tenha essa real dimensão do Z igual a 3, quando você constrói o paralelepípedo, você enxerga, não, ele está numa base superior com o valor Z3. Enquanto que aqui embaixo, eu estou no plano XY, onde a altura Z é 0. Esse é o ponto de coordenada 3, 5 e 3. O vetor sai do 0, sai da origem. Então, em vermelho, aqui saindo da origem até esse ponto de coordenadas 3, 5 e 3, temos aqui o nosso vetor V representado num sistema ortogonal tridimensional. Tá? Márcio, pode falar? Professor, achei interessante o 3 ali. Geralmente o plano ele vai, o que a gente está acostumado com o plano XY, onde o Y ele sobe verticalmente, né? E o Y está na horizontal. O plano M3 ele vai se apresentar sempre assim agora, de hoje para diante, onde o X e o Y ficam na horizontal e o Z na vertical. Porque eu vou ser bem sincero com o senhor, é a primeira vez que eu estou vendo essa matéria, professor. Uhum. Não, é isso mesmo. Você tem 3 eixos, e os 3 eixos, eles são ortogonais entre si. Tá? Eu vou pegar aqui umas canetas para tentar te ajudar. Vocês estudavam deixa eu ver, X e Y. Tá? Y na vertical. Tá? Ok? Era isso aí. Agora o que você tem é o seguinte, ó. X aponta para frente, ou para trás negativo. O Y para a direita e para a esquerda. Ó. Tinha isso aqui, o Y estava aqui. Agora ele está na horizontal também. E acrescenta-se um terceiro eixo. Esse terceiro eixo é o eixo das cotas, o eixo Z. E aí você tem... é óbvio que você pode representar, ter outro ângulo, mas o convencional é sempre você ter X para frente
tá? X para frente, Y direita, esquerda, e Z para cima e para baixo. Porque agora Porque são 3 eixos. X e Y viraram coplanares, né? Como? X e Y vão ficar no mesmo plano, eles são coplanares. Isso, horizontal. E o Entendi, Z entendi. representa a altura agora, como antes no plano o Y fazia isso, né? Agora é o Z. Andriele? Uma dúvida também. Ali, ó, o X vai ser sempre positivo ou ele pode ser negativo? Porque para onde é que seria o X negativo? O X negativos, positivo é para frente, Isso, negativo seria para trás. Então, aqui nessa figura, eu teria que fazer um pontilhado indo para trás. meu Jesus. Atrás, tá? É complexo, porque nós estamos representando o espaço no plano. Então, a Ele coisa ficaria, começa a ele deformar. ficaria pro, ele Vocês ficaria pro outro enxergam ali lado, um X e paralelepípedo. Y. Tudo ângulo reto, é uma caixinha de giz, tudo ângulo reto. Mas o que está representado ali é uma perspectiva. Se você pegar Então, uma caixinha de giz na mão, você não. Para você imaginar o plano, você vai enxergar como. Os ângulos retos não são mais retos, entende? É uma perspectiva. E o Z negativo seria para baixo. Isso, sempre para baixo. Sempre você tem que ter olhar o sentido da seta. Os eixos têm uma seta. Eles são retas orientadas. Elas sempre apontam para o sentido positivo. Mesmo no plano XY. Tá? Quando a gente representa o XY, a gente usa retas orientadas. E elas apontam para o sentido positivo sempre. Tá? Aqui também. Então, isso aí é uma representação muito usual, vocês vão usar bastante, tá? Daqui para frente, tá? Talvez seja a primeira disciplina que aparece isso, mas Nunca tinha vocês nem logo... visto essa matéria, esse conteúdo. Não, estão vendo pela primeira vez hoje, tá? Mas assim, daqui para frente isso vai ser bastante usual. Estou dizendo, vocês vão começar a trabalhar agora. Essa ideia de ponto no R3, para vocês terem uma ideia, logo vocês vão trabalhar com funções no R3, onde não vai ser só um ponto, vai ser uma superfície inteira, milhares de pontos. Tá? Então, lá no cálculo diferencial integral 3, por exemplo, vai acontecer isso, vocês vão trabalhar com superfícies, que são gráficos tridimensionais. Tá? E aí, é óbvio, você até chegar lá, você tem toda uma construção e que possibilita que vocês enxerguem aquela superfície. Tal como hoje vocês olham para uma equação de segundo grau, vocês são capazes de identificar uma parábola lá no plano cartesiano. Tá? Naquele momento, quando vocês estiverem lá isso vai ser lá no sexto, sétimo semestre do curso, sétimo, acho, então, quinto, sexto. Aí vocês vão, por exemplo, olhar para uma equação tridimensional e vão conseguir dizer, não, isso ali é uma esfera, isso ali é uma superfície cônica, isso ali é uma elipsoide, tá? São figuras que a gente vai se acostumar aí depois com o tempo, tá? Então, essa aqui é a nossa primeira aula sobre isso. Então, não tem problema se você nunca viu. Provavelmente a maioria nunca viu isso. Tá? A geometria analítica começa a introduzir esses conceitos, tá? Então, bem de boa, não é para se assustar. Tranquilo? Tranquilo, obrigada. Tá. Inclusive, eu tenho uma lista de exercícios que eu já vou trazer na sequência. Lá eu vou pedir para representar. E minha ideia é, durante a semana, de novo, fazer um videozinho com a resolução, apesar de eu já ter postado a resolução, e explicando passo a passo da resolução num vídeo também. Porque, às vezes, olhar a resolução lá, mas começa onde, né? Então, vou fazer o passo a passo para vocês também, tá? Então, no que a gente puder ajudar, facilitar a vida de vocês aí para compreender isso, a gente vai tentar fazer aí, tá? Um exemplo agora do espaço tridimensional. Aqui eu tenho 2 pontos. O ponto A, 2, 1 e 3. E o ponto B, 1, menos 2 e 5. Eu quero achar as coordenadas do vetor 3AB. 3AB. Então, o que eu tenho que
prestar atenção aqui. Opa, um vetor definido por 2 pontos, onde que a origem não é a origem do sistema cartesiano. Então, eu tenho que fazer uma adaptação aí. AB corresponde ao quê? B menos A. Como eu tenho 3 vezes o AB, então é 3 vezes o B menos A. Tá? Então, aqui, simplesmente substituir o B, substituir o A, necessariamente nessa ordem. AB é B menos A, de trás para frente, sempre nessa ordem, tá? Aí subtrai primeiro, ou poderia ser somar com o oposto, que é o mesmo, né? 1 menos 2 menos 1, menos 2 menos 1 menos 3, 5 menos 3, 2. Tá? Então, aqui eu tenho o resultado da diferença entre os dois vetores, ou seja, da soma do primeiro com o oposto do segundo. Falta ainda multiplicar esse vetor por 3. A hora que eu multipliquei por 3, eu tenho 3 vezes o vetor AB. Tá? Então, os conceitos vistos lá no R2, tá, no plano XY, eles simplesmente se estendem para o R3. A única diferença é que você tem uma componente a mais. Você agora tem 3 componentes. Você tem uma componente Z, tá, que é a cota. X é a abscissa, Y é a ordenada, Z é a cota. Tá? O nome que se dá é cota. Ok? Com isso, encerra a apresentação do material leitura. Eu tenho agora que é importante que vocês façam, inclusive antes da avaliação, tá? Os exercícios. Por isso que eu deixei a avaliação aberta lá, dia 12 de junho. Tá? Então, lógico, não, não pensando para vocês deixarem tudo lá para o final, porque daí vai começar a acumular as coisas, né? Mas para vocês fazerem com o seu tempo. Tá? Vocês conseguirem fazer os exercícios, tirarem suas dúvidas e daí com toda tranquilidade ir lá fazer aquela avaliação. Tá? Olha só, a primeira questão, representar vetores. Vetor A, menos 3 e 4. Vetor no plano. Então, você vai localizar o x menos 3, y 4. Opa, está aqui assim o ponto. Ó, aqui nessa seta. Tá? Aí, o vetor sai do 0, 0 até esse ponto. Coloca vetor A, pronto. Representei o vetor A. Depois você vai para o vetor B, 2 e 5. 2 e 5, está aqui o ponto. Então, traça uma seta do 0, 0 até 2 e 5. Vetor B. Ele apresenta todos aí, tá? Depois são cálculos, tá? Se você vai olhando para os exemplos, você vai vendo aqui também. Só que esses cálculos são algébricos, não são para fazer da forma geométrica, né? Então, para calcular V igual a 3A menos 2B mais C, é só substituir o A, o B e o C pelas suas coordenadas. Então, você tem A, B e C definidos aqui em cima, na questão anterior, e você só faz o devido cálculo. Tá? As demais são todas parecidas com as que a gente já fez em aula, tá? Nos exemplos aí, nessa aula síncrona. Aqui é número 10. Eu já trouxe aqui a representação de um vetor tridimensional, ó. Aqui, x é 1, y é menos 3. Lembra que o y positivo é para a direita? Aqui o negativo vai para a esquerda. E o z mais 2, então sobe. Está aqui o vetor. Eu quero aqui, nessa questão, saber a projeção do vetor v sobre o plano xy. Xy, eixo x, eixo y. Seria a base daquele paralelepípedo. A base. Tá? Até estou dizendo aqui, é o vetor OA. O até A. Então, o que você precisa saber, quais são as coordenadas do ponto A. É só para você desenvolver esse raciocínio, dessa percepção tridimensional. Quais são as coordenadas desse ponto A? Aí você olha para o eixo X, é menos 1. Aliás, 1 positivo aqui. Tá? Parece menos 1, mas é 1 positivo, tá? No eixo Y, é o menos 3. E no eixo Z, opa, está no plano horizontal, a base inferior é Z, 0. Tá? O Z2 é aqui em cima, na base superior. Então, na base inferior é a altura 0, plano XY. Então, a resposta aqui da primeira é
1, menos 3 e 0. Assim você vai ver depois o OB, o OC, tá? Só para desenvolver essa percepção também, tá? Na número 11, para representar esse vetor U, então, desafio para vocês, tá? Imagine onde fica o 2 no X, 5 no Y, faz um paralelogramo e sobe 4 unidades. As demais aqui são cálculos, veja até bem parecido com aquela de calcular o ponto P, tá? AB é o triplo de AC, só que aqui os pontos são tridimensionais, mas não muda nada, a não ser o fato de ter uma coordenada a mais. Tá? E, inclusive, eu trago aqui as respostas, mas aqui são só as respostas. Eu tenho um outro material que está postado lá na aula que já traz a resolução, aí tem os detalhezinhos, o passo a passo para desenvolver isso. Tá? Vou encerrar o compartilhamento, vou encerrar aqui a gravação da nossa aula, mas nós podemos conversar mais um pouco.